Você já sentiu que precisa encontrar o seu lugar? Aquele sentimento de que você está deslocado do local onde você está e que isso te deixa frustrado a ponto de culpar as pessoas à sua volta. Eu tenho certeza que você já presenciou ou até fez parte de uma situação em que alguém projetou suas próprias frustrações em outras pessoas. Recentemente eu andei assistindo ao primeiro filme do Gato de Botas e, apesar de ser uma animação infantil, ele me fez refletir sobre muitas coisas. E hoje vamos falar sobre sonhos, medos, frustrações e perdão. Então já curta esse vídeo e se inscreva no canal para que possamos alcançar os primeiros 10 mil inscritos e, se tiver condições e vontade, se torne um membro aqui do canal. O filme começa com uma narração em que o protagonista se apresenta como o Gato de Botas, ou Fora da Lei. Isso enquanto vemos um cartaz de procurado com foto do próprio gato. O cartaz está na casa de um homem, onde vemos o Gato de Botas se despedindo de uma gata. E para reforçar o seu estereótipo de charmoso galanteador, nós vemos que ele erra o nome da gata. E então, depois ele rouba um anel do dono da casa e eles começam a brigar. Esse homem grita que o Gato de Botas não pode fugir para sempre. E enquanto ele foge, o gato vai dizendo que é um gatinho mau, um fugitivo da lei, que vive em fuga em busca de uma chance de limpar o seu nome. Que posso dizer? Eu era um gatinho mau. E isso é a introdução do filme, onde podemos perceber elementos importantes da história. Com a confusão dos nomes, podemos ver que o gato é um galanteador, um sedutor nato que busca por diversos romances. E isso se mistura com o fato dele ser um fugitivo e estar sempre correndo de lugar para lugar. Então, como ele não pode se manter em um lugar por muito tempo, ele também não pode manter os seus romances por muito tempo. E a frase do homem dizendo que o gato não poderá fugir para sempre reforça ainda mais o seu estilo de vida, que até o momento não sabemos o motivo exato, além do fato dele ser um procurado. Não pode fugir para sempre, Gato de Botas! Mas, ao mesmo tempo, enquanto corre, podemos ouvir o gato dizendo que está em busca de limpar o seu nome, o que deixa no ar que esse estilo de vida não foi uma escolha. Constantemente em fuga, em busca de uma chance para limpar meu nome. E voltando pro filme, o gato vai até um bar, onde todos do lugar o caçoam por ser um pequeno gato. E ao perceberem que se trata de um gato procurado, os homens no bar ameaçam entregar o gato para as autoridades. E ao mostrar suas habilidades, as pessoas do bar contam a ele sobre Jack e Jill, uma dupla de ladrões que conseguiram os feijões mágicos. Feijões esses que o gato diz ter procurado por boa parte de sua vida. Então os homens no bar vão falando sobre a gança dos ovos de ouro que fica acima do pé de feijão. Então os homens no bar vão falando sobre a gança dos ovos de ouro acima do pé de feijão. E... Mostra os ovos de ouro. Não! Agora que eu cresci eu ri dessa piada. E continuando, o homem diz ao gato que ir atrás dos feijões de Jack e Jill apenas faria o fim da sua própria vida. E aí o gato fala que tudo que ele quer é pagar uma velha dívida e que essa seria a sua chance. O interesse sobre os feijões mágicos e a fala sobre ter procurado por muito tempo mostra o quanto isso é importante para ele, mesmo que ainda não saibamos as suas motivações. O único desejo que tenho é pagar uma velha dívida. E esta é minha chance. Então nós temos uma cena com a dupla Jack e Jill, onde Jack prende os feijões mágicos em sua mão com uma caixa e engole a chave da fechadura. Logo em seguida podemos ver a imponência da dupla diante das outras pessoas, quando eles chegam em uma hospedaria e alugam um quarto. Foi aquela apresentação típica de vilão B10 e perigoso, para deixar o espectador aflito e se preocupar quando o protagonista fica frente a frente com eles. Um artifício simples, mas que funciona muito bem, principalmente num filme infantil. Mas logo em seguida vemos os vilões no quarto conversando sobre a possibilidade de parar com os crimes depois de conseguir os ovos de ouro. Isso com a Jill fazendo a barba de Jack, que fala pra ela que gostaria de ter um bebê,
o que dá uma certa humanizada nos dois vilões e causa um contraste interessante com a cena anterior, em que até o jeito de falar deles é diferente. Depois que nós acabar com esse negócio de feijão mágico e pegar as belezuras dos ovos de ouro, cara, a gente podia dar uma maneirada nos sequestros e nas matanças. Eu sei que é bom a peça, mas eu quero um bebê. E a franquia Shrek como um todo costuma ter vilões assim, com o Lord Farquaad, que odeia as criaturas de contos de fada porque não consegue se aceitar e assim acaba projetando sua frustração nos outros que são como ele. Tem também a fada madrinha em Shrek 2, que apesar de fazer de tudo para manter a aparência de boazinha, é uma manipuladora em busca de cada vez mais poder e status. O encantado no terceiro filme já é um negócio um pouco mais fraco, porque é só o encantado frustrado com a vida querendo vingança do Shrek. E em Shrek para Sempre temos o Rumpelstiltskin, que tem todo aquele esquema de fazer acordos e dar à pessoa aquilo que ela quer em troca de algo, e que geralmente ele trabalha com as entrelinhas desses acordos. E tem os vilões de Gato de Botas 2, que eu vou deixar para falar sobre isso em outro vídeo se vocês quiserem. Então comentem aí se querem um vídeo sobre isso. E claro, tem os vilões desse filme aqui, que eu vou estar falando nesse vídeo aqui. E seguindo com o filme, o gato invade o quarto em silêncio, enquanto os vilões conversam sobre filhos. Mas, durante a invasão, outro gato invade o lugar também, querendo roubar os feijões. E enquanto os dois felinos se desentendem, os vilões percebem a presença dos invasores, que conseguem sair do quarto. E então começa uma cena de perseguição até que bem legal, onde o gato de botas segue o gato preto até um bar de gatos. Então o gato de botas chama o outro gato para um combate, e um duelo de dança até que bem divertido começa, e que depois se torna uma briga de espadas. E ao acertar seu oponente com o violão, o gato de botas descobre que seu oponente é uma gata, e guiado por seus instintos, ele afirma ser um sedutor e tenta seguir a gata até uma outra sala. Senhorita, espere! Quer tomar leite comigo? Eu sou um sedutor. Onde um ovo aparece chamando o gato de irmão. E descobrimos que esse é Rumpty Dumpty. O gato o chama de traidor, mas o ovo rebate, dizendo que ele é quem foi traído. Até que a gata interrompe a conversa e o ovo a apresenta. Ela é Kitty Patamansa, a ladra com um toque mais suave da Espanha. E vemos que ela está com a bota do gato em mãos, mostrando para ele e para nós as suas habilidades. E isso é um recurso bem interessante, porque ela é uma personagem nova, com habilidades que não conhecemos. Então essa habilidade nos é mostrada em forma de uma piadinha. O toque mais suave da Espanha. É um salto muito alto para um gato, você não acha? E voltando pro filme, o ovo tenta convencer o gato de que os três são o trio perfeito para roubar a gança, usando o argumento de que eles subirão no feijão como foras da lei, mas que voltarão como lendas, apelando para aquilo que sabemos que o gato procura, a redenção, o fim da sua vida de fuga e de crimes. E então percebemos que a história segue bem a jornada do herói. Nós vimos o primeiro passo, onde mostra um mundo comum, onde conhecemos o protagonista, vimos suas qualidades, fraquezas e até mesmo o estilo de vida. E após isso, vemos agora o segundo passo, que é o chamado para a aventura. Um chamado que vai tirar o protagonista do seu estilo de vida atual, da sua zona de conforto, ligado a algo que tem grande importância para ele. E que nós já vimos antes que esse algo que tem grande importância para ele são os feijões mágicos. Algo que ele procura por muito tempo e com a proposta de voltar como lenda, apela para o desejo do gato de limpar o seu nome. Mas como uma história que segue os passos da jornada do herói que se preze, o gato recusa o chamado, seguindo o terceiro passo da jornada do herói. E voltando pro filme, o gato de botas diz que nunca mais será parceiro do ovo e segue para fora do salão. O ovo vai falando que já faz anos desde o que aconteceu entre os dois e diz que precisa dele. E mesmo que o Rumpty apele para o emocional, falando sobre a vida na prisão, o gato vai embora. Adeus, Humpty Dumpty. Então a Kitty Patamansa segue o gato para tentar convencê-lo a ajudar. E ao perguntar qual o problema entre ele e o Rumpty, o gato começa a contar a história que causaram tantas cicatrizes profundas. E aí nós vemos que o gato foi um bebê abandonado e criado em um orfanato por uma mulher chamada Imelda. Uma mulher que ele descreve como um anjo e que o criou como uma mãe, o que já deixa claro que ele vê a mulher como uma figura materna.
Nesse orfanato ele conheceu Rumpty, que o defendeu de um menino azul. Menino esse que começou a atacar o ovo logo em seguida. E ao perceber que o ovo o protegeu, o gato decide que sempre vai proteger o ovo. E é nesse momento em que eles criam um vínculo. Uma situação inusitada que trouxe à tona um sentimento de identificação entre os dois personagens, e assim começou a nascer uma amizade. Mesmo tendo roubado meus feijões, o ovo me defendeu. Foi aí que decidi sempre protegê-lo. Vemos que o ovo vive plantando feijões, acreditando que são feijões mágicos. Rumpty era uma criança criativa, e juntos, os dois se metiam em várias e várias confusões. O ovo contava histórias incríveis e os dois sonhavam juntos. Rumpty contava que acima do pé de feijão existe uma gança que põe ovos de ouro e que um ovo daqueles seria o suficiente para resolver a sua vida. Rumpty complementa dizendo que esse é o destino dele e que mesmo sem saber explicar, ele sente que lá em cima é o seu lugar. E aí podemos já fazer uma ligação com riquezas e a situação financeira dos personagens. Eles são órfãos que buscam o melhor para sua vida. É notável que riquezas facilitariam suas vidas de uma maneira bem expressiva e significativa. Na verdade, essa é uma realidade de muitas pessoas no mundo real. Pessoas que imaginam e sonham em conseguir muito dinheiro e como isso facilitaria e melhoraria suas vidas de maneira bem drástica. Isso é um reflexo da realidade em que vivemos, onde o dinheiro e os bens materiais acabam se tornando o objetivo de vida das pessoas, porque é assim que fomos moldados para pensar e nos sentir, onde até poderíamos interpretar um dinheiro como uma espécie de religião, talvez. Nós crescemos em uma sociedade que almeja riquezas materiais e que muitas vezes acaba sofrendo pela falta de recursos básicos para viver, como direito à moradia e à alimentação, ou até mesmo condições de poder se dar ao luxo de se divertir de vez em quando. Muitas pessoas passam a vida toda lutando para viver melhor e morrem sonhando com isso sem nunca conseguir alcançar, isso independente de seus esforços. E voltando pro filme, esse sentimento que o ovo tem de que aquele é o seu lugar é ainda mais forte do que apenas a questão do dinheiro. Mas isso nós vamos falar no momento certo da história. Então a história vai seguindo, a dupla firma sua amizade criando o Clube do Feijão, uma clara referência ao Clube da Luta. Regra 1 do Clube do Feijão, não se fala do Clube do Feijão. Regra 2 do Clube do Feijão, não se fala do Clube do Feijão. Os dois se entendem como irmãos e começam a roubar feijões pela cidade, na tentativa de encontrar os feijões mágicos. E vemos que essa busca os deixou cada vez mais unidos, onde o Rumpty era o cérebro e o gato era o corpo. Com o tempo, a dupla foi criando cada vez mais confusão. Vemos os anos passando, e a mulher do orfanato, a mãe deles, diz que eles são melhores do que aquilo. Então, em cima de um telhado, o Rumpty está frustrado, dizendo que odeia aquele lugar e arremessa pedras aleatoriamente, até que acaba acertando uma fechadura, libertando um touro raivoso que corre na direção de uma senhora de idade. O gato, vendo o perigo e agindo por instinto, consegue derrubar o touro, salvando aquela senhora, que é a mãe do comandante. E aí nós vemos uma situação bem interessante. O Rumpty estava raivoso jogando pedras para todo lado para aliviar a sua frustração, e isso libertou um touro que quase tirou a vida de uma pessoa. E isso nos mostra que descontar nossa raiva em outras coisas, seja tirando palavras maldosas para quem não merece ou jogando pedras aleatoriamente, temos grandes chances de causar o mal a quem não merece e que muitas vezes nem tem nada a ver com a história. Podemos enxergar as pedras como ações ou palavras ruins, ou até mesmo grosserias que são jogadas aleatoriamente, onde o touro representaria uma reação negativa ou um sentimento. E a mãe do comandante seria uma pessoa que não tinha culpa de nada que aconteceu, mas acabou sendo vítima de uma pessoa frustrada que descontou suas frustrações e problemas em quem não merecia. E eu tenho certeza que você já viu alguma situação assim. Talvez você tenha sido a velhinha ou Rumpty na história também. Infelizmente, esse tipo de coisa acaba sendo muito comum. E seguindo no filme, o gato é parabenizado e homenageado por salvar a mãe do comandante, onde ele finalmente ganha de sua mãe as famosas botas que ele tanto usa. E então, vemos que o ovo estava preso e acaba sendo libertado. Rumpty tem mais um plano de roubo, mas o gato diz que não quer mais roubar, que as pessoas ali não merecem isso, que não fizeram nada pra eles. O Rumpty até vem com uma conversa de que o gato se acha melhor do que ele, porque ganhou essas botas.
e continua dizendo que eles não são dali e que são apenas órfãos que só têm um ao outro. E o gato, usando a frase de sua mãe, diz que eles são melhores do que isso. Guarde isso já. Esse é nosso lar. Essa gente não fez nada contra nós. Nosso lar, tá legal, já entendi. Você ganha uma bota chique e aí é melhor do que eu. Não nascemos aqui, somos órfãos e só temos um ao outro, entendeu? Somos melhores do que isso. Nós somos irmãos, mas não quero roubar nunca mais. No fim, o Rumpty pede ajuda pro gato, apelando pro emocional, dizendo que está sendo ameaçado por uma gangue e leva o gato até um lugar para ajudá-lo. E quando se dá conta, o gato percebe que ajudou o ovo a roubar o banco da cidade. Ele tenta dizer que o dinheiro é do povo, mas o Rumpty insiste em dizer que ele fez um favor ao gato e que eles vão sair da cidade. Então, eles são pegos em flagrante e acabam precisando fugir da cidade. E durante a fuga, o gato questiona que o Rumpty o enganou e o ovo responde dizendo que foi preciso e que o gato não lhe deixou escolha. E aí nós vemos que o ovo se perdeu em sua frustração e seu ego. Ele não se sente parte do lugar em que vive e não aceita o fato do seu amigo, aquele que ele chama de irmão, não se sentir assim também. E preso em seus pensamentos narcisistas, ele não vê os seus erros e enxerga a atitude do amigo como errada. E então ele destrói tudo que o amigo conquistou, usando a desculpa de que não teve escolha. Não porque queria ajudar o seu amigo, mas porque não aceitava o fato de que seu amigo estava bem em um lugar que ele não gostava e que, ao invés de respeitar, decidiu forçar o amigo a deixar tudo para trás. Como se o amigo estivesse errado em pensar diferente dele. E voltando pro filme, durante a fuga eles sofrem um acidente, onde todo o dinheiro do banco é perdido caindo da ponte, e o ovo acaba no chão sem conseguir se levantar. E ao perceber que os guardas estão chegando, o ovo pede ajuda ao gato, mas o gato diz para que ele salve a si mesmo, e foge deixando o Rumpty para trás. E até dá para enxergar isso como um simples ato de vingança, mas eu consigo ver de maneira diferente. Essa frase, salve-se você mesmo, pode muito bem enfatizar o fato de que o gato está ironizando a situação, porque o Rumpty não enxerga os seus erros e o seu narcisismo o faz pensar e agir como alguém capaz de alcançar tudo o que quiser. E a ação do gato seria uma reação para mostrar ao ovo que ele não é tão perfeito assim e que ele não é capaz de resolver todos os problemas. Mas eu também vejo isso de uma outra maneira. O gato nunca foi uma má pessoa. Ele aprontava junto com o ovo, mas nunca com maldade. E após a fala de sua mãe, que os dois poderiam ser pessoas melhores, que eles são pessoas melhores, o gato começou a entender os seus erros e melhorar. Tanto que ele arriscou a sua vida para salvar uma senhora do touro, algo que aconteceu por causa de um erro do Rumpty. Ele também falou que não iria mais roubar, porque ele percebeu os seus erros e estava disposto a melhorar. E então, quando o gato fala salve-se você mesmo, não precisa ser necessariamente sobre ele levantar e fugir de ser preso, mas de se salvar do seu próprio ego, poder enxergar os seus próprios erros e se tornar alguém melhor, mas dessa vez sozinho, porque o seu irmão estava indo embora por consequência de seus atos, por consequência do seu próprio ego. Salve a si mesmo. E continuando a história, vemos o gato triste falando que perdeu tudo que era mais importante em sua vida. Ele perdeu seu irmão, ele perdeu sua honra e ele perdeu seu lar. E desde esse dia ele segue fugindo e não consegue esquecer o olhar de decepção de sua mãe. E aí nós conseguimos entender o porquê ele vive fugindo e o motivo dele buscar tanto limpar o seu nome. Porque ele não se tornou um foragido por sua culpa e segue esse estilo de vida por causa do egoísmo e das mentiras daquele que um dia ele chamou de irmão. Nesse momento podemos refletir muito sobre responsabilidade, sobre quais são os pesos de suas ações, porque cada ação gera uma reação, por menor que ela seja. Suas atitudes trazem consequências, sejam elas boas ou ruins. Eu já vi muitas pessoas falando sobre cada um colher o que planta e que cada um sofre as consequências de suas próprias ações. Mas com esse filme podemos ver que vai além disso. Suas atitudes não afetam somente a você, elas podem afetar as outras pessoas à sua volta também. Tanto pessoas que você ama, como pessoas que não têm nada a ver com a história. Como a mãe do comandante, que quase morreu por causa de uma atitude do Rumpty. Os seus atos egoístas podem destruir toda a vida de uma pessoa. O Rumpty não aceitava o fato do gato ver a mulher do orfanato como mãe e a aldeia como lar, e por seu egoísmo de não respeitar os sentimentos daquele que ele chamava de irmão,
o Rumpty bolou um plano para fazer o gato precisar se afastar da cidade, para que eles possam viver o mesmo estilo de vida juntos, sem se importar com o que o gato pensaria sobre isso. Afinal, cego por seu ego, ele não cogitou a possibilidade de estar errado e que tinha certeza de que isso era um bom plano, o que fez com que o gato perdesse tudo que ele tinha por causa do egoísmo da pessoa que ele acreditava ser uma pessoa melhor. El ovo me traiu. Suas mentiras me custaram tudo o que tinha. Continuando o filme, a história volta para o presente. O Rumpty aparece onde o gato está contando a história para Kitty e o ovo diz que gostaria de consertar os seus erros. Ele diz que perdeu tudo, seu único amigo, e que quer mostrar o quanto essa amizade significa para ele. Ele diz que o plano vai ajudar a recuperar o dinheiro do banco para que as coisas voltem ao normal e que o gato vai poder voltar para a vida que ele perdeu e que ele tanto amava. O gato aceita, mas ele diz que faz isso por sua mãe e pela cidade, afirmando que ele não faz isso pelo Rumpty porque eles não são amigos e nem parceiros, deixando claro que as cicatrizes do passado são ainda muito fortes na vida do gato. E o Rumpty diz que dessa vez não vai decepcionar. E agora, com o passado explicado, com muitas reflexões feitas em volta da história, eu vou poder acelerar os acontecimentos seguintes para que possamos focar nas partes mais importantes. Então, bora lá. O trio arma uma emboscada para roubar os feijões, o gato e a Kitty fazem o trabalho físico, descobrimos que a Kitty é um gato sem garras, uma confusão entre eles, Jack e Jill e alguns javalis acontecem, mas eles conseguem roubar os feijões mágicos, fugindo com uma invenção voadora feita pelo Rumpty. O sentimento de nostalgia faz o gato ficar feliz em trabalhar com o ovo outra vez, e o gato e a Kitty começam a se entender um pouco melhor. O trio planta os feijões, o pé de feijão cresce, tem uma cena engraçadinha deles nas nuvens, eles encontram os ovos de ouro, o Rumpty comenta que se sente em casa, os ovos são muito pesados para carregar, então eles decidem levar a Gansa com eles, já que é inviável carregar os ovos. Tudo isso enquanto eles fogem de um monstro gigante que o Rumpty diz ser o guardião da Gansa dos ovos de ouro. E o trio comemora se divertindo, dançando, com uma cena bem intensa entre os dois gatos, e com o Rumpty falando pra gata não cair na lábia do gato de botas. E vemos que a Kitty parece incomodada e diz pro gato ir embora de uma maneira bem estranha. E então, durante a noite, Jack e Jill atacam o gato, ele acorda sozinho no deserto, e seguindo os rastros dos vilões, o gato chega até a cidade em que cresceu, onde ele é odiado pelas atitudes egoístas do ovo. Então, o gato descobre que foi enganado pelo Rumpty outra vez. O ovo planejou se vingar do gato por causa da sua prisão. Vemos até que o ovo estava presente em todos os lugares, apenas observando. O ovo estava trabalhando junto com Jack e Jill e com a própria cidade. O Rumpty não aceitava ser deixado para trás e quis fazer o gato sentir a dor de ser traído também. E ao ouvir a sua mãe, o gato decide se entregar às autoridades. E é bem interessante que o filme já estava deixando isso bem claro. Não digo apenas por ser um plot twist previsível, mas pelo fato do filme fazer questão de mostrar que tinha alguma coisa estranha com o Rumpty, a Kitty e até mesmo Jack e Jill. Tem um momento lá nas nuvens, quando a Kitty e o gato estão se divertindo, que o ovo faz uma expressão estranha pra ela, como se ela estivesse saindo do roteiro do plano. E continuando o filme, o Rumpty distribui ovos de ouro pra população e acaba sendo adorado por todos ali. O gato é preso e ali ele encontra o João da história do pé de feijão. João diz que ele é o verdadeiro dono dos feijões e que na verdade o ovo roubou os feijões mágicos dele. E que ele diz que avisou pro ovo não roubar a Gansa e que ao fazer isso ele condenou a cidade inteira, porque a Gansa é na verdade um bebê e a mãe dela vai vir buscá-la, destruindo tudo o que estiver no caminho. Então o João diz que o ovo ignorou os avisos porque ele estava cego pela sua vingança. E aí podemos ver como a vingança cega as pessoas. O Rumpty não conseguia enxergar os seus erros, mesmo depois de ficar sozinho, e ali ele projetou todos os seus erros no gato de botas, culpando aquele que ele chamava de amigo por estar sofrendo as consequências dos seus próprios atos e ter sido preso. E mais uma vez, cego pelo seu ego afetado, ele deixou de considerar as consequências apenas para conseguir o que queria, a vingança, sem se importar com todos os riscos e todas as pessoas que não tinham nada a ver com a história. Arrependida por ter feito parte do plano, a Kitty ajuda o gato a fugir
A Kitty fica para lutar com os guardas, enquanto o gato segue para salvar a cidade. Então vemos o Rumpty sozinho, e vemos que ele não ignorou o fato da gansa-mãe vir buscar o bebê. Na verdade, ele contava com isso. Seu plano era se vingar do gato e destruir a cidade. E ali, ele encontra um desenho dele e do gato de quando eram crianças. E ele até parece se afetar com essas lembranças. O gato aparece e pede para que o ovo entregue a gansa. Mas o Rumpty diz que espera que a mãe da gansa destrua a cidade e tudo aquilo que o gato mais ama. O gato então questiona, dizendo que se vingar dele é uma coisa, mas não faz sentido se vingar da Imelda e do orfanato, dizendo que esse é o lar deles. Então o ovo diz que nunca se sentiu em casa, dizendo que ficou sem nada quando o gato decidiu ficar na cidade, ao invés de ir embora com ele. O gato então se desculpa por magoar o ovo e pede para que ele não desconte sua mágoa nas outras pessoas. E repetindo a frase da mãe, ele diz que o ovo é melhor que isso. Mas o Rumpty diz que não. Então o gato diz que conhece o verdadeiro Rumpty, aquele que era um inventor, que era um sonhador. O ovo parece estar ficando tocado, mas eles escutam a gansa-mãe vindo, e o ovo diz que é tarde demais. Então o gato diz que nunca é tarde para se fazer o que é certo, e que juntos eles poderiam salvar a cidade. E o gato diz que perdoaria o Rumpty se ele ajudasse a salvar a cidade. O ovo fica surpreso, porque nunca se imaginaria ser perdoado depois de tudo que ele fez. E aqui nós podemos perceber que o ovo acaba mudando a sua perspectiva, quando ele para de ouvir apenas o seu ego e decide entender o que o gato tem a dizer. O ovo arquitetou a sua vingança porque ele projetou a culpa de suas próprias frustrações e erros no gato de botas. Porque essa era a saída mais fácil. Colocar a culpa de seus erros em outras pessoas é mais fácil do que encarar a realidade e assumir a responsabilidade por seus próprios atos. Então o ovo acabou fazendo de sua vingança o seu objetivo de vida e assim ele evitava se sentir culpado. Mas ao entrar em contato com as coisas de seu passado, como o desenho dele do gato, o fez começar a enxergar aquilo que ele perdeu por causa de suas ações. Ele tinha medo de ficar sozinho e acreditava que ficaria caso o gato não fosse embora da cidade com ele. Por isso ele armou o assalto ao banco para forçar o gato a ter que deixar a cidade. Mas foi isso que deixou ele sozinho. Suas escolhas, suas ações, a maneira com que ele traiu seu próprio irmão, mas que ao invés de assumir a sua culpa, ele preferiu acreditar apenas que foi abandonado e traído. E ele sempre soube que estava errado, mas não aceitava. Mas ao ouvir o discurso do gato e perceber que seria perdoado, mesmo depois de tudo que ele fez, ele aceitou sua própria culpa. Ele admitiu para si mesmo os seus erros e acreditou na pessoa que nunca mentiu para ele. A pessoa que ele considerava um irmão, que acreditava que ele é alguém melhor e que nunca é tarde para fazer o que é certo. Seguindo o filme, a gansa gigante chega, o povo da cidade começa a fugir, o gato e o ovo trabalham juntos para resolver o problema, e então a dupla se encontra em uma situação na ponte, onde o gato deixou o Rumpty para trás no passado. O gato segura uma corda, onde uma ponta está o ovo e na outra está a gansa bebê. E eles se encontram na ponte que está quebrando acima de um rio. O gato olha para o ovo e diz que não vai abandonar o seu irmão dessa vez. Mas a corda começa a partir do lado da gansa. O Rumpty então começa a se desculpar, dizendo que estragou tudo e que ele nem sabe o que é de verdade. E o gato então responde o ovo, dizendo que ele é o que sempre foi, o seu irmão. E então a ponte continua se quebrando, o gato se vê em uma situação em que ele também está pendurado na corda, e ao perceber que o gato não pode salvar os dois, e que é necessário salvar o bebê para que a cidade não seja destruída, o Rumpty pede para o gato fazer o que é certo. O gato diz que nunca vai desistir do seu irmão, e o ovo diz que sabe disso, então ele solta a corda, se sacrificando para salvar não só o seu irmão, mas toda a cidade que ele dizia não gostar. E nesse momento, o Rumpty entende o peso de todas as suas ações, como seu egoísmo destruiu a vida do seu irmão e como esse egoísmo iria destruir toda uma cidade que não tinha culpa pelas suas frustrações. Aquele menino que atirava pedras para descontar a raiva sem pensar nas consequências, que não aceitava o fato do seu amigo ver como lar uma cidade que ele não se sentia em casa, a ponto de armar contra ele. O homem que planejou uma vingança por anos porque não conseguia aceitar sua própria culpa e projetava tudo na pessoa que ele magoou, entendeu o que fez e percebeu o que precisava fazer para consertar tudo. Então ele fez o que precisava.
Ele se sacrificou para salvar a cidade, salvar o seu irmão, porque ele era melhor do que aquilo que era antes e não era tarde para fazer a coisa certa. E ao devolver o bebê para a mãe, o gato vai até a borda da ponte e vê o Rumpty caído, com a casca quebrada, mas com o interior de ouro. E então o gato diz que ele sempre soube que o irmão era bom por dentro. E isso representa algo além da fala do gato. Se pararmos para analisar desde o início, o Rumpty dizia que tinha uma ligação com os céus, que ele sentia que lá era o seu lugar. Ele tinha uma certa fixação pelos feijões mágicos e os ovos de ouro. Esse era o seu sonho de infância, que ele planejou por anos e que foi se perdendo com o tempo, porque mesmo quando ele conseguiu, foi por meio de uma vingança, não da maneira que ele sempre sonhou quando era criança. E ao se sacrificar pelo irmão e pela cidade que ele odiava, ele se mostra de ouro por dentro, não apenas porque ele era bondoso, mas porque a busca dele simbolizava a vontade de ter um lar, a sua vontade de se sentir em casa. E só depois de ouvir o gato falando que ele sempre será seu irmão, o fez perceber que a sua busca acabou. E esse interior de ouro representa tudo o que ele buscava, que sempre esteve com ele, mas que ele não conseguia ver porque estava coberta por uma casca que precisava ser quebrada. Uma casca formada por seu medo de ficar sozinho e seu ego gigantesco, que não o deixava enxergar os seus próprios erros. No fim, a gança gigante leva o Rumpty de ouro para os céus, onde ele dizia que sentia ser o seu lar. E então, vemos o gato ir até a sua mãe. Ela diz que sente muito orgulho pelo gato enfrentar o seu passado com coragem. E ainda sendo procurado pelo assalto ao banco e por fugir da prisão, o gato de botas se torna um fora da lei que luta pela justiça. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Jamais desistirei, Deus dele. Eu sei disso. Não vai precisar escolher.